Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Dessa vez nós vamos iniciar a quarta temporada desse podcast no seu 86º episódio. E mais precisamente, nós vamos dar start a essa quarta temporada com um podcast especial, um especial Atualidades, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, uma única sexta-feira do mês. Você vai ter o podcast Redação 360 Atualidades. Nas demais sextas-feiras do mês, você vai estar recebendo também conteúdos no seu agregador de podcast preferido, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox, Amazon Music e assim por diante. Então, toda sexta-feira, por volta das 10 horas da manhã, você vai estar recebendo conteúdo semanal de excelência para produzir uma redação. Uma redação de quê, professor? Uma redação para Enem, para vestibulares espalhados pelo Brasil, para concursos civis, concursos militares, ou até mesmo para você que está no ensino médio e quer começar a aprender a desenvolver boas redações, a ter bons repertórios e, claro, construir uma boa base argumentativa. E se você não precisa fazer uma redação, esse podcast também é para você? É assim. Se você quer ser um indivíduo que se informa, que é consciente sobre problemas sociais, urbanos, rurais, enfim, problemas do dia a dia do ser humano, saiba que aqui semanalmente a gente vai estar discutindo e trazendo elementos fundamentais para você entender o mundo. Não à toa que a gente vai iniciar essa quarta temporada do podcast Redação 360 com duas presenças muito ilustres. Uma delas é de Suzana Martins, professora de Filosofia e Sociologia do Na Reta do Enem, ela que já participou de vários episódios, eu já perdi a conta, e da professora Viviane Forte, ela que pela primeira vez estará aqui conosco no Redação 360, espero que a primeira de muitas, e vai trazer bastante informação pertinente, não só a fundo histórico, mas principalmente a fundo social, civil e atual, né, para você ir bem na sua redação. E hoje, como não poderia ser diferente, temos como grande elemento dessa, não diria aula, e sim desse programa, desse bate-papo, a guerra Ucrânia-Rússia e todas as conjunturas que estão permeando esta guerra. E aí, para tal, eu vou iniciar com Suzana, pedindo para que ela faça uma pequena contextualização sobre como é que a gente pode trazer essa guerra Rússia e Ucrânia, como é que ela pode ser cobrada no Exame Nacional do Ensino Médio, ou em vestibulares, ou em concursos, e claro, como é que a gente pode entender o que levou a essa guerra agora no ano 2022. Bom, professor Mário, professora Vivi, olá a todo mundo que está nos ouvindo. Acho que a primeira coisa mais importante para a gente entender e compreender esse conflito é voltar na história. E aí, por isso que Vivi está aqui do nosso lado hoje. E a gente começa a compreender essa história na Guerra Fria. A gente entende que um pouquinho antes, claro, mas a gente precisa deixar um marco. E o marco que nós vamos partir será a Guerra Fria, que é justamente essa polarização do mundo entre União Soviética e Estados Unidos, socialismo, comunismo versus capitalismo. E aí, professora Vivi, pode trazer mais informações para a gente. Bom, olá a todos os ouvintes, olá aos nossos queridos amigos presentes aqui para essa conversa de hoje. Primeiro ponto, para falar sobre Guerra Fria é lembrar o contexto. Pós-Segunda Guerra Mundial, duas grandes superpotências elas emergem nesse sentido. A gente tem União Soviética em um bloco completamente antagônico, que foge daquilo que a gente tem como aceitável no mundo, o sistema liberal capitalista, surge como uma alternativa, até mesmo como uma crítica. E é isso que faz com que esse embate indireto, mas também direto em alguns aspectos, ele surja junto com o final da Segunda Guerra Mundial. A gente tem um cenário onde os Estados Unidos começam a ver o seu poderio mundial sendo ameaçado por uma superpotência que é literalmente tudo aquilo que ele abomina. Então, isso dá origem a uma polarização imensa nos mais diversos aspectos sociais, políticos, econômicos. Até mesmo essa Guerra Fria, ela se expande para outros contextos.
A gente tem uma Guerra Fria voltada aos esportes, dentro das Olimpíadas, essas disputas, esse investimento nos atletas, os escândalos de doping da União Soviética. A gente tem essa discussão simbólica também dentro das questões da corrida espacial, corrida armamentista. Então essa Guerra Fria, ela se expande e ela não termina. Acho que um dos principais pontos para a nossa conversa de hoje é que, querendo ou não, a guerra Ucrânia e Rússia também bebe muito daquilo que a gente vivenciou no período pós-Segunda Guerra Mundial, conhecido por nós como Guerra Fria. É um desdobramento desse processo, né? E aí é muito interessante, como eu havia dito a vocês no início, que a gente precisa entender quem são esses agentes. Então a gente já entendeu que tem os Estados Unidos, com essa potência capitalista, a gente entende que tem a União Soviética como uma potência socialista, hoje conhecida como Rússia, né, depois de 1991, e a gente tem aí a OTAN. Né? Então, o que é a OTAN? Primeira coisa, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E o que significa OTAN? Por que ela foi criada? A OTAN ela surge no contexto de proteção desse bloco capitalista. Nesse cenário onde Rússia e Estados Unidos, né, a União Soviética à época, estavam disputando o tempo todo a hegemonia mundial, criou-se uma atmosfera de a qualquer momento pode acontecer um embate direto ou não pode acontecer. Após o caso de Hiroshima e Nagasaki, o mundo ficou em sobreaviso para a possibilidade de uma continuidade desses conflitos, dessa vez agora com as ogivas nucleares. Então o mundo durante muito tempo ficou nessa inquietude de a Segunda Guerra Mundial acabou e começou pouco depois da Primeira. Será que a gente vai ter uma terceira em seguida da Segunda e essa terceira ainda pior? Então essa inquietude fez com que esses países aliados da União Soviética e aliados dos Estados Unidos começassem a se organizar. Surge nesse sentido a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com o objetivo de salvaguardar esses países que faziam parte do bloco capitalista. Em contrapartida, a União Soviética não ficou atrás e deu origem ao Pacto de Varsóvia, que tinha o mesmo objetivo, salvaguardar os países do bloco comunista. E quando esse tudo é criado, né, mais ou menos em 1949, é justamente visando, pelo menos a OTAN e também o Pacto de Varsóvia, a brecar que haja o avanço, seja capitalista no mundo soviético, seja socialista no mundo ocidental. E aí é muito interessante porque você acaba a Guerra Fria no início dos anos 90, mas a OTAN continua a existir. Então a gente pode se perguntar por que a OTAN ainda existe hoje, se não existe mais União Soviética. E aí, como muitos países ocidentais acabaram aderindo à OTAN, ficou entendido que essa organização precisava continuar. E ela continua com a ideia de tratar aquilo que o Estado não consegue tratar. Então, avanço de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, enfim. Todas essas questões. Deixa eu trazer aqui uma posição um pouco até polêmica, tá? Mas acho que antes de a gente buscar a resposta para por que a OTAN permanece, digamos assim, em ação, é muito importante, é muito necessário que a gente volte a 2.500 anos, quando tinha um rapaz chamado Sun Tzu, que ninguém sabe nem se ele de fato existiu, ou se ele é uma criação, e que desenvolveu um livro chamado Arte da Guerra. E aí a análise que ele constitui da guerra é que você precisa conhecer muito o seu oponente. Absolutamente todos os passos que o seu oponente for dar vão sempre estar permeando na personalidade e nas condições que ele tem. E aí é muito importante que a gente perceba que todas as guerras do mundo surgem porque o mundo vive em escassez. Aí você deve estar se perguntando, será que a gente vive numa escassez de fato de alimento? Se a gente for analisar, hoje a gente produz quase o dobro da necessidade de alimento do mundo. O grande problema aí não é a escassez de alimento, e sim a escassez de fornecimento. Mas continua tendo escassez. E aí a gente pode ir avançando entre outros cenários. Por que a União Soviética se derreteu em outros 15 países satélites após 1991? Justamente porque a União Soviética não tinha mais a capacidade de suprir a escassez de alimento, de fornecimento e principalmente tecnologia. Né? A gente não pode esquecer a Revolução Técnica Científica e Informacional, ela revolucionou as nossas relações sociais. Então,
a União Soviética, a Rússia e todos os países satélites, eles estavam muito atrasados. A gente pega a própria Alemanha, que talvez seja o melhor exemplo entre a Alemanha Oriental e Ocidental, e a gente vê até hoje, quase 30 anos, quase não, um pouco mais de 30 anos após o desfacelamento da Alemanha Oriental, as cidades orientais da Alemanha, né, Berlim Oriental, por exemplo, muito menos desenvolvida do que Berlim Ocidental. Então, o que a gente pode tirar como conclusão? A OTAN, ela é nada mais nada menos do que uma legião de países do Ocidente, quase que 100%, acho que 100% na verdade, que se unificam porque não tem a mesma capacidade, nem todos, né? Salvo algumas exceções, óbvio, nem todos têm a mesma capacidade de lidar contra superpotências. Aí você se pergunta, que superpotências seriam essas? No mundo hoje, há duas principais: Rússia e China. Por que Rússia e China? Rússia, pelo seu poderio armamentício. Porque a União Soviética, mesmo após o seu desfacelamento, ela conseguiu manter algumas características muito fortes dentro da Rússia. E a principal delas foi o militarismo. Principalmente por base em que os governantes russos ainda têm uma mentalidade da União Soviética. Né? E essa questão do militarismo na Rússia é tão forte que quando a gente vê as representações do Putin, por exemplo, é sempre aquela pessoa distante, Sim. fria, muito séria, que teoricamente são simbolismos do próprio militarismo. Então eles usam isso como uma grande força, como uma grande narrativa Sim. dentro do país. É quase a figura do imperador e ao mesmo tempo uma pessoa acima do bem e do mal. Né? É o super-homem nietzschiano. Exatamente. E aí, olha que conjuntura interessante. A Rússia com um poderio bélico militar. E a China, porque é a maior superpotência hoje econômica do mundo. Imagina só o cenário de haver sanção, as mesmas sanções que hoje ocorrem à Rússia, que é um país que economicamente é proporcional ao Brasil, ou seja, é um país dentre as 20 economias do mundo, mas que nem fede nem cheira, e mesmo assim está trazendo muita crise mundial. Imagina essas sanções para a maior economia do mundo, que hoje é a China. Então, dentro dessa conjuntura, o que é a OTAN? É uma forma dos países do Ocidente, pelo menos hoje, né? Não posso dizer há 20 anos, vocês disseram muito melhor. Mas hoje é uma forma desses estados menores se apoiarem aos maiores estados do Ocidente do mundo, de forma com que eles formem uma espécie de parceria bélico-militar. Então, você entrou em conflito com o país da OTAN, você está entrando em conflito com todos os países da OTAN. Todos os outros países. Com certeza. E isso é algo muito interessante de se refletir sobre, porque nós temos aí toda essa contextualização do que é a OTAN, mas muita gente deve estar se perguntando o que leva os russos a aceitarem uma liderança hoje como a de Vladimir Putin, né? A Rússia é um país extremamente conservador, tanto em termos políticos, é um país extremamente machista. Acho que a galera que está nos ouvindo, dá para lembrar da última Copa? A Copa, você não podia ter manifestações, você não podia ter bandeiras, por exemplo, de movimentos sociais identitários, justamente por esse conservadorismo muito forte que acontece lá na Rússia. Esse conservadorismo ele não é de hoje, né? Vocês falaram aí de puxar um pouquinho mais para trás. Eu volto para a idade medieval, para o que a gente conhece como Rus Kieviana. É a origem comum entre os estados da Ucrânia e da Rússia. A Rus Kieviana, que compreende mais ou menos o território leste da Ucrânia hoje, que é o que está sofrendo um certo separatismo da Ucrânia, que fortalece a Rússia nessa narrativa, né? Durante um período, mais ou menos aí do século XIV, século XV, sofreu a invasão dos mongóis. E o que era a Rus Kieviana? Era um território basicamente feudal, completamente descentralizado. Então, a partir do momento em que essa política descentralizada estava acontecendo, esse território sofreu uma invasão mongol. E essa invasão só foi contida quando finalmente surgiu uma figura quase que de imperador. Então, a partir desse momento, né, os russos étnicos, aqueles que a gente conhece como pessoas que se identificam e vivenciam a cultura russa, esses russos étnicos passam a reconhecerem figuras de autoridade e liderança que, consequentemente, centralizam esse poder, figuras capazes de sustentar
até mesmo o orgulho do país, né? O Putin, ele permanece também por manobras políticas, também por questões de corrupção. A Rússia, ela vive desde o fim da União Soviética uma alternância de poder de Vladimir Putin e o Dmitry Medvedev, que é um aliado fortíssimo de Vladimir Putin também, né, nessas questões da União Soviética, mas uma certa forma da Rússia e dos russos conseguirem essa manutenção de um respeito. Né? Grande parte das narrativas ocidentais hoje, elas estão apresentando uma perspectiva de russofobia, né? Essa questão de divisão entre Ocidente e Oriente. O Oriente é ruim, o Ocidente é bom, nós somos os salvadores. Quem é o vilão, quem é o mocinho, quem é inocente e quem não é. E não é assim que funciona. A gente está falando de história, a gente não está falando de fábula. Não tem moral da história, não tem mocinho, não tem vilão. Existem interesses, existem narrativas, e para que a gente compreenda essa narrativa, a gente precisa compreender a história que constrói a identidade desses países. E é muito importante que os nossos ouvintes compreendam que esse modus operandi da Rússia de criar um simbolismo foi o mesmo que aconteceu no Ocidente para a gente criar os estados modernos. A gente precisava de uma figura que fosse centralizadora. Então, quando a gente sai da Idade Média e vai para a Idade Moderna, você tem os estados nacionais para isso. Você impõe uma língua, você impõe simbolismos, hinos, heróis nacionais. Então, não é que eles estavam inventando a roda. É muito sobre como todo mundo age, inclusive na atualidade. Vocês acompanham por aí líderes políticos utilizando desses discursos para criar identidade, para unir pessoas, para criar uma nação e para ser, justamente como o Vivi colocou, traçada narrativas. Eu acho que analisar uma guerra é você analisar as várias narrativas que surgem a partir dela. Acho que vai ser uma conversa interessante a gente caminhar um pouco mais para frente sobre isso. E aí vem uma importante reflexão acerca justamente desse ponto de narrativa sobre a guerra. O que é que a gente está tendo hoje, principalmente nas redes sociais, e aí volta à revolução técnica, científica e informacional, e essa, digamos assim, indústria até 4.0, que é a indústria da informação. Essa indústria da informação faz com que, por exemplo, nós tenhamos com muita facilidade o acesso à informação em tempo real. E o acesso à informação em tempo real em diferentes vertentes e medidas. Então, por exemplo, houve uma pesquisa há coisa de uma semana em uma das rádios mais polêmicas do Brasil, aquela Rádio Jovem Pan, lá em São Paulo. E foi feita uma pesquisa com alguns espectadores, né, ouvintes da rádio, e 70% dos ouvintes daquela rádio se colocavam como favoráveis a Putin e à Rússia. E aí é interessante a gente entender um pouco mais do porquê que aquele lado, né, da sociedade, esse lado da sociedade brasileira se põe ao lado, por exemplo, dos russos, enquanto que o restante da sociedade, em tese, brasileira, ocidental, se põe ao lado dos ucranianos. É a ideia, desde a Guerra Fria, da necessidade da bipolaridade. A ideia, como você bem trouxe, de que há vilões e há mocinhos. Gente, né? E assim, só voltando um pouco na questão da filosofia, isso vem para o mundo ocidental com o maniqueísmo. Então você tem Santo Agostinho na Idade Média, lendo sobre maniqueísmo, querendo ou não, se distanciando em alguns momentos, mas essa ideia de bem e de mal, mocinho, vilão, enfim, isso é maniqueísmo, né? Você dividir o mundo nesses dois polos que não faz sentido algum, como o Vivi falou muito bem. E aí é muito clara hoje a posição do Zelensky nas redes sociais, com um discurso muito forte e populista e irresponsável em muitos pontos. Por que irresponsável? Porque ele está fazendo civis irem para as ruas para morrer em nome de uma pátria. Gente, não estamos mais no início do século XX. Você morrer em nome da pátria é você abrir mão da sua vida, da sua liberdade, de qualquer outro tipo de característica. Entendo a ideia do nacionalismo e até do patriotismo, mas ao mesmo tempo você está fomentando isso, você está fomentando mortes. E aí essa figura ser plantada como mocinha, simplesmente porque, entre aspas, há um mal maior, que seria Putin, é você estar negligenciando o fato de que estamos tendo uma guerra hoje que vai muito além de interesses nacionais e está encontrando principalmente interesses de dois homens, né? A partir do momento que Putin
tem um interesse muito claro, desde que ele emergiu a liderança russa em 1999 até hoje, e principalmente de Zelensky, por ser uma pessoa, uma figura pública, né, de muita fama, né, era um antigo comediante. E ele surge e consegue chegar à presidência muito de chacota. Então, hoje você já vê pesquisas na Ucrânia em que as pessoas que não davam real valor ou valor algum para o Zelensky já começam a dar pela figura que ele está representando ser. Vocês percebam que sempre que ele vai dar entrevista ou que ele vai para qualquer ação voltada para essa situação, ele vai com roupa civis, ele vai com roupa simples. Barba por fazer. Barba por fazer, que é aquela ideia de que sou gente como a gente, como vocês, estou aqui por vocês. E aí vem exatamente isso, é um discurso meramente populista. E por ser um discurso populista, mais uma vez, existem milhares de pessoas que, por conta desse discurso populista, estão indo às ruas, abrir mão de suas vidas e de suas liberdades e dentre outros tantos fatores para representar não necessariamente um país, e sim a vontade de uma pessoa. E aí é muito importante a gente colocar isso em xeque e fazer as pessoas refletirem, porque nessa guerra, tenham certeza, não vai ter vencedor. Não vai ter vencedor. Primeiro, por um fator simples. A Rússia não, a Ucrânia, não tem capacidade de luta, de exército, principalmente, para lutar contra um dos maiores exércitos do planeta, com um baita arsenal militar e nuclear, como é a Rússia. E a Rússia, caso venha anexar a Ucrânia, ela vai ter sanções durante muitas décadas, muito provavelmente, nas maiores economias do mundo. E aí eu volto àquela coisa lá do Sun Tzu. Gente, a guerra é feita por meio de quê? De escassez. Na Rússia hoje já está começando a faltar alimento, já está começando a faltar alguns suprimentos que são considerados básicos para o dia a dia. Os países europeus que são dependentes do petróleo e do gás natural russo estão com crise. E aí pensa no seguinte, estamos no fim do inverno, europeu. E o inverno europeu, as casas, elas utilizam, sabe o que para se aquecer? Gás natural russo. As pessoas vão morrer de frio. Nós estamos lidando com todo um cenário de sanções que interfere os russos, os ucranianos e todo mundo. Tudo o resto. Com certeza. Eu convido você que está ouvindo a gente a refletir um pouco mais. Mário, ele falou especificamente sobre a Rússia, que é um país em desenvolvimento, e também sobre a situação da Europa. Mas hoje, a Ásia já está sofrendo um pouco com isso, mas principalmente a África já está sofrendo com escassez de produtos e de alimentos. E a gente sente no Brasil também consequências, né, dessa guerra. Muita gente pode se perguntar, o que tem a ver com essa guerra? Não tem nada a ver, o Brasil não está envolvido, é longe daqui. Tem a ver sim e tem a ver muito. A alta de preços tem todo um contexto relacionado à questão dos transportes, do gás natural, da gasolina que vem aumentando. Consequentemente, a gente também tem aumento nesses insumos alimentares. Mas não só isso, né? Nesse momento, o governo federal brasileiro adota uma postura de aumentar a porcentagem de exportações. Então, ao invés de, certa forma, haver uma política para que o abastecimento brasileiro ele não sofra com essa guerra, muito pelo contrário. Aquilo que é nosso, que é produzido no nosso país, está sendo exportado. Isso gera receita, isso gera dinheiro para o país como um todo? Sim, mas esse dinheiro, essa receita, esse bem-estar social, ele chega até mim, até você, que somos pessoas normais, que somos civis? Não, isso chega para a gente como uma alta de preços, isso chega para a gente como uma substituição de alimentos que já vem ocorrendo desde o início da crise sanitária da Covid-19. Inflação. Superinflação. E não só aqui. A Rússia hoje bateu 12,5% de inflação. A maior inflação num mês. Desde 2008, com a supercrise mundial. Os Estados Unidos tiveram um aumento de um ano para o outro de quase 8.000% do saldo da inflação. Foi 0,8% no ano passado. Esse ano foi próximo de 8%, 7%. Com certeza, né? O que a gente não sabe, como você bem falou, é quem vai ganhar essa guerra. Mas o que a gente tem certeza é que todos vamos perder em proporções diferentes.
nós estamos perdendo hoje. Os civis da Ucrânia que estão lutando por um país, por uma ideia de nacionalismo que nunca foi concretizada, estão morrendo. Os russos étnicos que vivem na zona limítrofe entre Ucrânia e Rússia estão morrendo. As pessoas que não correspondem ao padrão de biotipo europeu, os negros, os asiáticos, os amarelos e etc., estão morrendo lá dentro da Ucrânia sem sequer ter a chance de sobreviver a essa crise humanitária. As narrativas que a gente tem em mídias extremamente conservadoras, como a Al Jazeera, por exemplo, né, que tem a ver com a ditadura do Catar, foi deprimente, né? A mulher falando que não eram refugiados comuns, eram pessoas brancas, de olhos claros, de cabelos loiros, gente como a gente. Como assim a gente vai diferenciar pessoas agora por fenótipo? A gente voltou ao século XIX, a gente voltou a essa discussão. E saímos do século XIX e do século XX. Com certeza. Então, pensar que essa crise ela é política, ela é econômica, mas ela é, sobretudo, humanitária. Há uma disputa de egos e há uma população em meio à disputa de egos de 3 grandes homens, se a gente puder elencar assim, né? O Zelensky, o Joe Biden e o Vladimir Putin. Olá você que está assistindo ao podcast Redação 360 no YouTube ou ouvindo pelo seu agregador de podcasts preferido. Você sabia que o Redação 360 agora é um curso? Pois é, você de qualquer lugar do Brasil pode assistir o curso Redação 360 no mês de abril de forma gratuita. Basta que você mande uma mensagem para 84DDD 99470 1122 e peça mais informações e, claro, faça seu cadastro. Pois é, a partir de 7 de abril, sempre às quintas-feiras, às 15 horas, você tem um encontro marcado com o professor Mário Vitor e com a professora Suzana Martins. A gente tem aqui no Brasil o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, do MBL, enfim, que pelo Podemos estava aí tentando a governadoria de São Paulo. E ele vai na Ucrânia, né, para estar, enfim, não sei o que ele foi fazer de fato, com violência. Para pegar os holofotes, aquela coisa que o MBL faz bem, né? A forma que o modus operandi de fato do MBL. Se vocês perceberem, sempre que um assunto está muito em alta, para eles entrarem nos trend topics do Twitter, eles vão lá e tentam, de alguma forma, engajar esse conteúdo. E ele foi para a Ucrânia. E quando ele chega na Ucrânia, ele fala... Super Mamãe Falei. Ele grava um áudio comentando sobre a beleza das ucranianas, que nem numa fila da balada mais top de São Paulo teria mulheres tão bonitas quanto... E tão fáceis. Na fila como tinha na Ucrânia. Então você chega um político brasileiro com essa fala misógina, machista, enfim, tudo que a gente entende que é... Chega em outro país que está numa crise gigantesca para falar isso no grupo do WhatsApp dos amigos, né? Com certeza, é impressionante, né, o quanto essas falas, elas são minimizadas, aí a gente volta até a questão das narrativas, né? O papel da mídia nesse conflito, o quanto essas narrativas foram minimizadas por uma certa emissora de televisão, como uma fala inconsequente, era um grupo de homens, ele estava entre amigos, isso não dá liberdade a ninguém. Ele ainda está amadurecendo, né? Porque se uma menina de 14 anos, ela já é muito grandinha. Mas um homem de 30 a mais, não, ele está amadurecendo, ele aprendeu como ele foi um erro. Apenas um erro aquele que ele fez. E a gente pensa nessas figuras, né? Como essas figuras elas aparecem na mídia. Salvo engano, foi nesse último final de semana que essa rede de televisão, ela fez uma matéria com o Arthur Duval e ele estava aparecendo, contando a versão dele, música de fundo triste, ele todo arrumado, roupas claras para passar, né? Parecia o protagonista da novela das 8. Sei que destruir a minha vida, as pessoas que eu amo estão sendo ameaçadas de morte e lógico, nenhuma atitude justifica você ameaçar a família da pessoa de morte. Claro. Mas também isso não pode ser utilizado para que ele se exima da responsabilidade que ele tem. Afinal, não é um homem comum de 30 anos, é uma figura pública e representativa da sociedade brasileira, né? Enquanto ocupante de um cargo público legitimamente eleito pelos cidadãos brasileiros. E aí é interessante a gente contextualizar com o fato do Mamãe Falei, principalmente por uma simples razão, estamos num período de eleição.
não começou oficialmente. Rapaz, a eleição começa quando a última termina. Lembre-se disso. No Brasil, principalmente. Então, estamos num momento de muita disfarçatez. As fake news vão começar a bombar novamente em nossas redes sociais. E já bombou, né? Tem um vídeo dele que apareceu, olha... Tá, ele fez isso, mas ele não precisava ser humilhado publicamente. Mas é um vídeo, acho que 2017, que ele nem... De outra situação, de outro contexto. Não, mas assim, pra você entender como é colocar-se nessa posição de vítima, Com certeza, ele divulgou nessa mesma chamada, né, desse último final de semana, que estava recebendo ameaças de morte. E mostrou um exemplo, era um cartaz escrito teoricamente em russo, com procurado e a recompensa abaixo da foto dele. Um perito foi analisar esse cartaz. O russo que estava escrito não era o russo cirílico, a linguagem oficial, mas era uma tradução do inglês do Google Tradutor e a recompensa, pasmem, não era em rublos, a moeda oficial da Rússia, era em reais. Então, assim, as informações elas não faziam muito sentido. Mas, se você olhar à primeira vista sem conhecer o russo, sem perceber que a moeda da Rússia é outra, você encontra certa verossimilhança. Você compra essa ideia. E a mídia, né, mostrando isso com frequência, acaba fazendo com que a nossa mente ela seja treinada a aceitar coisas. E daí também surge, né, a histórica russofobia. Quem não lembra dos filmes do James Bond? Quem não lembra do Rock 4 com o Ivan Drago? A figura, né, do touro russo, do russo sisudo, aquele cara que queria matar o Apollo Creed. Então, assim, essa questão de colocar nas mídias, nos audiovisuais, os russos como sempre os vilões, sempre como aquela pessoa carrancuda, que não tem simpatia, que não tem empatia pelo outro, na verdade, acaba por fortalecer um discurso que por si só é racista e, pasmem, é o tipo de discurso que fortalece o Vladimir Putin. Porque ele consegue utilizar esse discurso para compor uma narrativa de somos nós contra eles. E lembrando que aqui a gente não está fazendo nenhuma defesa Rússia e Ucrânia, acho que ficou muito claro aqui que a nossa posição é somos críticos às duas situações, a tudo que está acontecendo. Mas a gente analisar a sociedade criticamente é a gente tentar se afastar daquilo, das nossas emoções e analisar isso de maneira mais racional. Então, agora, pensem sempre sobre isso. Até porque quando, no âmbito da história, né, quando a gente vai analisar a história do tempo presente, esse talvez seja o exercício mais difícil para um historiador. Você se distanciar da época, da sociedade, do contexto em que você vive, para tecer um olhar e uma análise não como um participante, mas como um observador. E eu acho engraçado, Vivi, que eu não sei se acontece com você, com o Mário também, mas enfim, nós das humanidades, mas professor, o que é que vai acontecer? Não faço a menor ideia, gente. Agora a gente tá gravando isso no dia 17 de março. Detalhe, eu marquei com o Vivi na quinta-feira, dia 18 de março, ou seja, na sexta. Mas ainda bem que ela apareceu, graças a Deus, tudo bem. Tudo certo. E aí, nós estamos gravando isso em 2022, 17 de março, para a posterioridade. 3 horas e 15 minutos. 3 horas e 15 minutos. Então, assim, tudo pode acontecer. Inclusive nada, não sei. Não dá para tecer uma previsão, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas a gente pode, por que não, né, analisar o cenário e pensar em possibilidades. Sim. Até porque nós já estamos sofrendo as consequências desse conflito. Então dá para, de certa forma, traçar hipóteses, né, do que vai acontecer com o desdobramento que a gente está passando aí. E aí aproveitar um gancho que você que está assistindo até o momento, né, quase 1 hora, né, de bate-papo já, deve estar se perguntando, e como é que a gente aplica isso na redação? Gente, tem alguns pontos muito importantes, e aí eu vou levantar algumas teses polêmicas, né? Até para que esse vídeo bombe, viralize, entendeu? Já deixa Mas, seu gente, like aí. exatamente, deixa seu like, compartilha, principalmente manda para aquele seu amigo que também vai fazer Enem, vai fazer concurso, né? Manda para ele que com certeza ele vai utilizar isso para preparar uma boa redação. Mas vamos lá. A minha tese para uma redação que envolva essa situação de guerra, né? Ela seria uma tese praticamente em comparação, analogias entre 2 períodos completamente distintos, mas que, querendo ou não, se assemelham em relação a esse ponto, que é a questão do revanchismo.
a subjetividade da guerra e a subjetividade do sentimento do coletivo. E aí é muito interessante essa noção de revanchismo, que ela está sendo muito utilizada por um lado da guerra, que é o lado do Zelensky. O Zelensky, né, como presidente ucraniano, ele consegue fazer e faz constantes comparações entre Vladimir Putin e a Alemanha nazista, mais especificamente a Hitler. E aí, por mais que essa seja uma comparação que, a meu ver, né, aqui vocês podem discordar como quiserem, mas a meu ver é um pouco além da realidade, mas de certo modo ela traz uma sensação parecida entre uma parcela da população que vive na Ucrânia e que buscava o separatismo, essa população que está no leste ucraniano, entre uma população russa que está comprando a ideia de Putin de anexar aquela região por acreditar que aquelas pessoas que vivem ali na Ucrânia são também russos. E aí é um sentimento desde o período do derretimento da União Europeia, não, do derretimento da União Soviética, mais precisamente a separação dos 15 países satélites. E o terceiro e principal ponto, a sensação de que naquela guerra, naquele meio, todos ali vivem em um contexto em que o inimigo está vindo a qualquer momento. E aí é interessante que o inimigo nessas duas conjunturas são pessoas diferentes. O inimigo para o russo é a OTAN. É o inimigo quase sempre vindo do Ocidente, que está ali para acessar o território russo, que é o maior território do planeta, e que é um território plano, que tem uma capacidade e principalmente uma amplitude de fronteira gigantesca, que pode colocar aquele território em risco a qualquer momento. Enquanto, né, os russos veem esse homem ocidental, veem a OTAN como o grande inimigo, os ucranianos veem quem? Os russos. Que são eles que não só invadiram, como estão se aproximando a cada dia mais de Kiev para dominar aquela região. Então, em meio a tudo isso, a gente tem o mesmo sentimento dividido em dois grupos diferentes, com dois personagens diferentes. Então, essa subjetividade da guerra seria a tese que eu indicaria a você. Por quê? Porque te permitiria fazer comparações com diferentes guerras na história da humanidade. E eu lembro a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, voltando ao sentimento alemão para se inserir na Segunda Guerra, que levou, por exemplo, ao nazismo a emergir ao poder na década de 30. Também ao sentimento italiano, que 10 anos antes levou, por exemplo, o Benito Mussolini a emergir ao poder, mas que leva até hoje em diversos estados do mundo, diversos representantes políticos que representam sim uma visão minoritária, a meu ver, do mundo, mas majoritária em diversos estados, a acreditar que a melhor maneira e a melhor estratégia para se defender é declarar guerra. A melhor maneira de se defender, a melhor estratégia para se tornar forte é ter armas, né? E aí é uma visão, como eu disse, meramente pessoal, mas ao mesmo tempo que leva a uma reflexão. Será que, por exemplo, a gente investir fortemente no exército brasileiro nos tornaria capazes de não sermos invadidos por ninguém? Será que dentro do Brasil ter uma certa autonomia e diminuir a exportação de diversos produtos tornaria o Brasil um pouco mais forte, um pouco mais sólido, não tendo de depender da geopolítica internacional em relação às sanções? E aí fica essa reflexão a vocês. Como eu disse, é uma tese. Por ser uma tese, ela vai ser sempre polêmica, mas ao mesmo tempo ela traria a você a capacidade de ter diversos, não apenas repertórios, mas diversas capacidades de construir analogias e análises críticas para a defesa desse ponto de vista. E acho que podemos finalizar. Vivi, quer falar mais alguma coisa que você considera super importante ou é isso?
Olha, eu acho que, para além, né, dessas comparações que Mário falou, também pensar um pouco sobre a questão desse revanchismo vir da construção dos Estados nacionais de Alemanha e de Itália. A gente falou um pouco aí, o Mário falou sobre a questão do Hitler, a questão do Mussolini. Isso surge da unificação tardia. Isso. A construção da identidade italiana e alemã enquanto povo, né, enquanto um só e não enquanto reinos, enquanto feudos, enquanto ilhas isoladas, é algo muito importante. Até porque a gente tem vivenciado, né, tanto no país quanto no mundo, um surto de patriotismo, de identitarismo. Então, pensar nessas questões de identidade, de pertencimento, de alteridade, a relação entre nós e os outros, né, a partir dessa disputa de narrativas maniqueístas, quem é o bom, quem é o mal, é pensar um pouco nesse conflito de maneira mais afastada, de maneira mais crítica. Não é que a nossa posição deva ser sempre não ter uma posição, mas para pensar esses conflitos, sobretudo na história do tempo presente, é fundamental que a gente saiba se distanciar um pouco mais. Ninguém precisa ter opinião sobre tudo. O que a gente precisa é saber analisar diferentes opiniões e assim construir a nossa própria. Então, não necessariamente a gente precisa estar lá na rede social, militando, escrevendo, falando um monte de coisa, porque é engraçado. Ninguém dá valor para professor, ninguém dá valor para historiador, mas qualquer coisinha surge, todo mundo já é pós-graduado em história da Ucrânia e da Rússia. E não é assim que funciona. Mas isso não impede você, que não é historiador como eu, de analisar, de estudar, de conhecer, até porque você não precisa ser historiador para ser cidadão. E ser cidadão é muito importante. Afinal, somos nós que construímos a nossa própria história e também a história do nosso país. Todos nós somos hábeis, né? Estamos aptos a construir a nossa própria história. E esse ano, que é ano de eleição, também é mais uma oportunidade que a gente tem de construir e de analisar narrativas, porque não se enganem. Talvez esse ano tenha mais conflito de narrativas com mais fake news e etc. do que na nossa última eleição, que já foi extremamente caótica e problemática. Então fiquem ligados, porque esse é um tema que talvez, não sei se vocês gostam do primeiro semestre, mas os seus desdobramentos e as possibilidades de alusão, elas permanecem. Então, essa foi a nossa tentativa de apresentar para vocês minimamente de maneira muito clara. Então, muito bom estar com vocês sempre. E a gente tentou aqui mostrar para vocês como esse conflito inicia, quais são as narrativas construídas. A gente fez uma análise de cenário. E para finalizar o nosso podcast de hoje, de atualidades, eu acho que a gente poderia indicar coisas para além daqui, né? Sim. Onde eles podem conhecer mais, entender melhor e acompanhar por uma fonte segura, né, vida e tempos de fake news, sobre o que está acontecendo de fato no mundo. Então, eu vou começar com a minha indicação. Eu indico o Foro de Teresina, que é o podcast da revista Piauí, sobre política, sai todas as sextas-feiras, eu acredito. Isso, 11 da manhã. 11 da manhã. Então, eles não são voltados só para a situação Rússia e Ucrânia, mas toda semana eles fazem análise de cenário mundial, quanto aqui no Brasil, e está sendo muito interessante. Também tem um jornalista aqui do Brasil que ele tem vários... Ele é como se fosse, eu não sei dizer... Quando você recebe várias informações... Ele não é correspondente porque ele não está lá, mas ele recebe informações dos correspondentes de guerra, tanto de pessoas que estão na Rússia quanto na Ucrânia, diversos lugares do país, que é o Nelson Garrone. Ele tem um quadro que é a coluna do Garrone, que é bem interessante também. Ele está fazendo análises muito bacanas sobre esta questão. Maravilha. Minha indicação para vocês é o professor Rodrigo Lanhez. Ele é brasileiro, mas ele é formado na Universidade Estatal de Moscou. No Instagram vocês encontram ele pelo @BiaRússia. Ele também é colunista da Folha de São Paulo e fez um artigo muito recente falando sobre essas narrativas, essas disputas, né, que estão imbricadas aí na guerra, no conflito Ucrânia, OTAN e Rússia. Minha indicação é um podcast chamado Xadrez Verbal. É um podcast um pouquinho curto, ele deve ter uma média de 3 a 4 horas de duração semanais. Meu Deus! Mas é um podcast muito rico e eles estão fazendo uma análise muito... O Felipe Figueiredo, né, que é o apresentador, ele faz uma análise, é historiador também,
muito esmiuçada dos problemas e principalmente daquelas informações que não chegam normalmente pela grande mídia. Então é muito interessante. O Felipe Figueiredo, para quem não conhece, também é um dos responsáveis pelo canal Nerdologia, que também faz uma cobertura interessante sobre as atualidades e não só sobre atualidades. Eles fazem uma cobertura muito interessante aí sobre a parte de ciência, a parte de história e tem figuras ilustres, além do Felipe Figueiredo, o Atley Amarino também veio de lá, então é uma recomendação que a gente deixa. Mas tem outras recomendações, tá? Você vai fazer Enem esse ano? Se sim, basta seguir o @narretadoenem. Lá você vai não só acompanhar muita informação legal para a sua preparação, como principalmente vai saber um pouco mais de informações sobre o nosso curso aqui, o Na Reta do Enem. Você do Brasil inteiro pode fazer esse curso aqui conosco através da turma online. E se você é daqui de Natal ou daqui do estado do Rio Grande do Norte, você também pode participar deste curso presencialmente, tá bom? Então fica o convite, primeiro para você seguir o @Na Reta do Enem e segundo para você vir conhecer e se preparar conosco para o Enem 2022. O segundo convite é, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreve, ativa o sino e deixe seu like, é extremamente importante para nós. Terceiro e principal recado, Suzana, a gente está preparando uma coisa especial, né, para esses alunos? Estamos, nosso grande projeto para 2022, que é o nosso isolado de redação 360. Então, esse formato, né, que vocês veem no podcast, a gente trouxe para a sala de aula, é claro, com as devidas organizações, e eu com o repertório sociocultural e o professor Mário com toda a sua excelência voltada para a produção textual, vamos ajudá-los e ajudá-las a construir essa redação. Aí o futuro 1000 vem, espero que sim. E nós temos uma novidade para esse primeiro mês, que inicia aí dia 7 de abril. Exatamente. Se você quer se preparar conosco para o Enem de qualquer lugar do país, saiba que entre os dias 7 de abril e, salvo me engano, 28 de abril, nós vamos estar fazendo um mês de experiência. Um mês em que você pode acessar as aulas online ou presencialmente de forma gratuita e já conseguir acessar a muitos, não só temas de redação, mas repertórios, soluções e análises críticas verdadeiramente falando para o Exame Nacional do Ensino Médio ou também para concurso público. Quer saber como se inscrever? É muito fácil. Vou deixar aqui o link na descrição ou você pode entrar também em contato com o nosso WhatsApp, o 84994701122. Repetindo, 84994701122 e pedir um pouco mais de informações sobre o curso Redação 360. Lá a gente faz a sua inscrição e manda todas as informações sobre esse curso que inicia agora, dia 7 de abril, todas as quintas-feiras às 15 horas. Queremos você aqui, viu? É isso aí, galera. Pois é isto, gente. Esse é o 86º episódio do Redação 360. O nosso muito obrigado e até sexta-feira que vem.